Ouça agora mais uma edição do Torres Cultural, com Jorge Hermann. Lembranças malditas que naufragaram e que voltam num segundo. São como um navio fantasma surgindo do mar profundo. Com essas palavras do Mário Quintana, damos início a mais um Torres Cultural que já faz um tempo vem se debruçando sobre um tema que não podia ser mais urgente: meio ambiente. E a cultura humana tem tudo a ver com isso, pois é a partir dela que olhamos para os elementos da natureza de um ou de outro jeito. Isso naturalmente depende da época e do lugar. Como, por exemplo, aquilo que aconteceu no Morro das Furnas, aqui em Torres, no finzinho do século XIX. Um dia eu fazia as ilustrações que iriam compor a publicação dos Portais de Torres, concebida pelo historiador Léo Gedeon, e me vi diante de uma imagem intrigante. Era uma foto já bem apagada que mostrava algo improvável e, na verdade, quase inacreditável. Eram moles que entravam uns 100 metros no mar, bem na praia da Guarita. Ao fundo aparecia uma silhueta já bem conhecida, o Morro das Furnas. Soube então pelo Gedeon de alguns detalhes do que eu já conhecia, mas meio por alto. Esses estranhos e inusitados moles haviam sido a parte inicial do grande projeto para a construção de um porto. Tinham sido feitos com as pedras removidas do Morro das Furnas e da Torre Sul através de sucessivas explosões que deixaram cicatrizes profundas nos morros. Em 1890, imediatamente após o golpe militar que derrotou o Império, o recém-empossado Deodoro da Fonseca sancionou um decreto para a construção do Porto de Torres. Mas só deu tempo para estragar uma parte da paisagem. E os tais moles, que serviriam como parte de um porto de serviços, ficaram lá, esperando que o tempo tratasse de desmanchá-los. Hoje até ainda restam vestígios deles, formando uma linha de pedras que surge nitidamente quando a maré está baixa. Não nos surpreendemos tanto. Esse estrago era resultado de uma visão de mundo, de uma época em que as pessoas estavam acostumadas a encarar a natureza como um obstáculo. O mundo que se dizia civilizado tinha muitos desafios pela frente, e as lições que a natureza reservava ainda estavam adormecidas. A ideia de progresso era um senso comum e obedecia a uma marcha imaginária rumo a um futuro onde não havia limites para a nossa tecnologia. Era o homem na plenitude de sua autoconfiança. Bueno, mas para a sorte dos que habitam o século XXI, deu tudo errado. A autossuficiência humana não era tão poderosa assim, pois não se tratava só de projetar, manipular tecnologias e extrair pedaços de montanhas. Se tratava também de uma outra coisa bem mais instável e difícil de dominar, a própria mente humana, que tem o péssimo costume de cometer deslizes quando grandes valores estão envolvidos. Pois aconteceu que, enquanto as obras estavam em andamento, surgiram denúncias de um favorecimento pessoal para os amigos de Deodoro da Fonseca, que estariam se beneficiando com um negócio chamado superfaturamento. Pois é, o caso é que a tal história acabou provocando a renúncia de ministros e um discurso irado de Rui Barbosa. E, por fim, mais um golpe militar que levou ao poder Floriano Peixoto. Bem, pelo menos com isso, segundo conta Rui Ruschel, Torres teve a imensa sorte de escapar de ser chamada de Deodorópolis. E o tempo foi passando, as coisas foram mudando, o planeta se transformando junto a mentalidade de muitas e cada vez mais pessoas. Mas a tal ideia de construir o tal porto, volta e meia apareceu ao longo da história, como um fantasma mal dormido. Isso aconteceu em 1905 e depois em 1933, no governo Getúlio. É dessa época um mapa que mostra a inacreditável ideia de construir um cais que abrangeria toda a prainha até a Cal, além de uma imensa área mar adentro, composta por moles que iriam até a Ilha dos Lobos. E mais um canal que faria uma nova ligação do Mampituba com o mar. Um verdadeiro delírio, que dessa vez nem saiu do papel. E o tempo seguiu passando, e as transformações sofridas por repetidas ações dessa natureza fizeram o mundo se transformar e se transformar.
enviando recados cada vez mais convincentes de que tínhamos que mudar nossa concepção de crescimento, de que havíamos passado do limite e que habitávamos um sistema fechado, que se mantém graças a um intrincado mecanismo de trocas e interdependências. Mas como um velho fantasma que não descansa, eis que a ideia do porto novamente emerge das profundezas do esquecimento. Ignorando o fato escarrado de que estamos diante de uma natureza esgotada, que reage de forma cada vez mais perigosa diante de nossas ações, surgiram novos personagens e o velho fantasma despertou. E agarrado a eles, o fantasma fez com que acreditassem na miragem que ele trouxe lá do século XIX. Um planeta esgotado aguarda demonstrações de que a humanidade é capaz de assumir seus fracassos, para tomá-los como exemplos do que não deve mais ser feito, para que um dia possamos fazer o caminho de volta e repreender que o tamanho das nossas obras importa e que deve respeitar os remanescentes do mundo que acabamos encolhendo. A trilha sonora de hoje foi do Jóhann Jóhannsson, um compositor de trilhas para o cinema nascido na Islândia. Meu parceiro na edição deste programa é o José Newton Teixeira, e esta é a Simpática Cultural FM, a parceira de todas as artes. Semana que vem eu volto para seguir caminhando por nossas paisagens culturais. Desde já me despeço e disparo daqui o meu abraço fraterno, confiante de que tudo tem sentido e o sentido se faz a cada momento. Um baita abraço a todos e a todas e fui! Tchau, tchau!